Ok. Pessoal, alguém, por favor, informe que está visualizando, está escutando bem o professor? Por favor. Senão a pessoa tem que voltar para verificar se o microfone está ligado. Tá dando para ver. Tá, ok. Obrigado. Então, vamos lá. Pessoal, nós estamos estudando tabela periódica, tá? Tendo o máximo de conhecimento sobre tabela periódica. Lembrando, uma pequena leitura. Repetição leva à perfeição. Nós temos sabendo na tabela periódica quem são as famílias, quem são os períodos, quem são os metais, quem são os não metais, quem são os elementos representativos, quem são os elementos de transição. Essa é a base. Então, rapidamente, isso a gente já viu. Então, nós temos aí as famílias, que são as linhas verticais. Depois, nós temos... O risco ficou maravilhoso, né? Nós temos os períodos, que também pode chamar de nível de energias, também pode chamar de camadas, que são as linhas horizontais, tá? Lembrando que as famílias também pode chamar de grupos. Após isso, nós vimos que na tabela periódica nós temos os metais e os não metais, que são chamados de ametais. Também vimos os elementos representativos. Os elementos representativos se localizam aqui no primeiro quadradinho, né? Dividindo a tabela em pedaços. Aqui estão os elementos representativos. E no meio são os elementos de transição. No meio são os elementos de transição. Só que aqui são de transição interna, e aqui no meio são os elementos de transição externa. O professor também destacou para ti, em termos de distribuição eletrônica, todos aqui são do subnível S, todos aqui são do subnível P, D e F, e deu um bom destaque que todos aqui na turma, na família 1, terminam em S1, na distribuição eletrônica, todos aqui terminam em S2, pulando lá para o P, vai do P1 até o P6, né? Ou seja, P2, P3, isso é terminação, P4, P5 e P6. Aqui vai do D1 até o D10, é a terminação, e aqui vai do F1 ao F14, tá? Vai depender de tabela para tabela, alguns terminam aqui em D, ok? Mas o mais comum é, em termos de exercício, é cobrar o subnível S e o subnível P, onde o professor deu um destaque aí para ti. E na nossa última aula, o professor parou onde? Nas propriedades periódicas. Né? O professor preparou um material um pouquinho diferente para reforçar esse assunto e complementar o que estava faltando. Tá? Botou uma outra tabela aí para não ficar cansativo, sempre a mesma coisa. Ok? Então, o que nós temos que identificar? Fazendo uma pequena leitura sobre raio atômico. Né? A gente já viu o raio atômico. Então, o raio atômico, o que é? É o tamanho do átomo. Né? E como é que nós identificamos na tabela periódica aquele elemento que é maior? Ora, aquele que estiver mais para a esquerda, aquele que estiver mais para a esquerda e mais para baixo, é ele que apresenta o quê? O maior raio atômico. E é sempre um comparativo entre, vou pegar o elemento, entre o oxigênio e o elemento bário. Quem é que possui maior raio atômico? Ora, aquele que estiver mais para a esquerda e aquele que estiver mais para baixo. Não sei se vocês estão enxergando, está bem grande aqui, né? É esse que apresenta maior raio atômico. Mais um exemplo, professor. Vamos pegar aqui entre o boro e o berílio. Qual é que vai apresentar maior raio atômico? Aquele que estiver mais para a esquerda. Ok? A gente já viu isso. É só para dar mais uma relembrada do raio atômico. Ok? Segunda propriedade que também nós já vimos, que é a eletropositividade. O que significa a eletropositividade? O conceito é o seguinte: é a capacidade do átomo de perder elétrons. E na tabela periódica, quem é que tem essa capacidade de perder elétrons? Os metais. E onde é que estão os metais? Ora, estão à esquerda da tabela periódica.
Dessa forma, a eletropositividade, em termos de identificação, é a mesma que o raio atômico. Mais para a esquerda e mais para baixo. Ó, mais para a esquerda e mais para baixo. O conceito é diferente. O raio atômico é o tamanho do átomo. Ó, raio atômico é o tamanho do átomo. Como ficou feio isso aqui, professor? Capricha mais. Capricha, ó. Raio atômico é o tamanho do átomo. Agora, eletropositividade é a capacidade do átomo de perder elétrons. E daí, quem que tem essa maior capacidade? Quem que é mais eletropositivo? Vamos lá de novo. Entre o boro e o berílio. Ora, o berílio, porque está mais para a esquerda. Tá? E por que tem essa capacidade de perder elétrons? Porque o número atômico diminui para a esquerda. E quanto menor o número atômico, menor o número de cargas positivas. Mais fácil é ele o quê? Liberar, ele perder esse elétron. Ok. Agora, em termos de família, quem é que tem maior capacidade de perder elétrons? Aquele que tiver maior número de camadas. Tá? Lembrando que nós temos aqui camada 1, camada 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Então, comparando o berílio com o... Não dá nem para identificar muito bem esse elemento químico. Vou botar aqui. Senão, você não deve estar conseguindo visualizar. Então, vou botar aqui na imagem, aqui. Só para... Vou aumentar aqui mais para vocês verem. Ó, acho que agora vocês já estão... Ó, acho que agora o professor mostrou bem para vocês. Então, destaque. Então, temos aqui, ó, o rádio, tá? Nós temos que identificar quem é que é maior. O berílio está na segunda camada ou o rádio está na sétima camada. Ora, deixa eu só que o professor aumentou tanto isso aqui que ficou sem nem visualizar. Opa, volta para a tabelinha. Isso, Gabriel. Vamos embora. Então, voltando. Entre o berílio e o rádio. Agora sim, ó, vocês estão conseguindo enxergar melhor. Enxergar melhor, vocês já visualizaram melhor. Então, por que o rádio ele é mais eletropositivo? Porque tem maior número de camadas. E o que significa isso, professor? Bom, ele está lá o núcleo do átomo. E ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 camadas. Está aqui o elétron. Repare que esse elétron, em relação... Bom, o berílio tem 2 camadas. O berílio está aqui, ó. Aqui está o berílio, na segunda camada, e aqui está o rádio. Então, repare que o berílio tem 2 camadas. Está aqui o elétron. Então, esse elétron está mais afastado do núcleo. Então, a atração que o núcleo exerce em relação a esse elétron é menor. Então, é mais fácil ele perder esse elétron. Então, é mais fácil o rádio perder um elétron que o berílio perder um elétron. Por quê? Porque esse elétron está mais afastado do núcleo, ou seja, o núcleo é positivo, atrai os elétrons, ok? Mas isso é teoria, isso é explicação, isso é química. Agora, em termos para acertar o exercício, quem é mais eletropositivo? Aquele que é mais para a esquerda e mais para baixo. Quem apresenta maior raio atômico? Aquele que está mais para a esquerda e mais para baixo, ok? Então, vamos seguir em frente. Nós já vimos essa propriedade. Agora, importante destacar o quê? Que toda vez que aparecer a palavra eletro, ó, os gases nobres, eles não fazem parte. E por que eles não fazem parte? Porque os gases nobres têm a propriedade de não perder e nem ganhar elétrons, tá? Porque tem 2 elétrons ou 8 elétrons na última camada. A gente vai ver isso na parte de ligações químicas, chamada regra do octeto, tá? Mas toda vez que aparecer a palavra eletro, os gases nobres não fazem parte. Bom, agora vamos para a eletronegatividade, né? E já temos a palavra elétron, a gente já sabe que os gases nobres não fazem parte, a gente até pode, ó, já apagar aquele aqui. E o que é eletronegatividade? É o contrário, né? Eletronegatividade é a capacidade do átomo de ganhar elétrons. Eletropositividade é a capacidade do átomo de perder elétrons, enquanto a eletronegatividade é a capacidade do átomo de ganhar elétrons. E como é que na tabela periódica nós identificamos isso?
Ora, agora é o contrário. Uma dica para se lembrar, né? Se eu sei o raio atômico e eu sei a eletropositividade, eu sei praticamente o resto das outras propriedades. Por quê? Porque raio atômico e eletropositividade é para a esquerda e para baixo. O resto é o contrário, vai ser tudo para cima e para a direita, tá? Então, ó, para cima e para a direita. Mais eletronegativo é esse elemento. É claro que isso está diretamente relacionado também com o número de cargas positivas que está no núcleo, né, a atração que o núcleo exerce em relação aos elétrons. Mas para exercício, o que vocês têm que saber? Ora, entre o berílio e o boro, né, pegando como exemplo, mas qualquer elemento a gente faz isso. Entre o berílio e o boro. Ora, o boro está mais à direita, por esse motivo ele é mais eletronegativo. Lembrando que é muito comum um exercício assim. Na tabela periódica, qual o elemento que apresenta maior eletronegatividade? A resposta é o flúor, ó. É o flúor. A eletronegatividade vai de 0 a 4, e o flúor tem eletronegatividade igual a 4. Então, ele é o elemento mais eletronegativo. Ó, repare, é ele que está mais para cima e é ele que está mais para a direita. Então, ele é o elemento mais eletronegativo. Se fosse comparar entre o boro e o flúor, ora, o flúor está mais para a direita. Entre o carbono e o oxigênio está mais para a direita. Se fosse comparar entre... Vou apagar aqui porque já começa a ficar poluído. Se fosse comparar aqui entre o silício e o nitrogênio está mais para a direita, está mais para cima. Ok, pessoal? Eu espero que isso tenha ficado aí, bem tranquilo, bem destacado para vocês. Ok? Então, vimos raio atômico, vimos eletropositividade e vimos a eletronegatividade. Lembrando que na última aula eu mostrei para ti o raio iônico de cátions e de ânions. Tá? Quem não assistiu a última aula, assiste essa aula, porque saber qual a diferença do raio iônico também é importante. Ok? Bom, agora vamos falar sobre a energia de ionização ou potencial de ionização, que na última aula a gente concluiu bem nessa partezinha da matéria. Tá? E essa é uma partezinha um pouquinho mais difícil em termos teóricos. Mas para resolver a mesma coisa, né? Repare que é para cima e para a direita. O professor destacou. Tu sabe raio atômico, tu sabe eletropositividade, tu sabe o resto. Por quê? Porque é para cima e para a direita. Né? Bom, mas tem que entender também o conceito, porque isso vem em termos de exercício. A palavra está aqui, ó, energia de ionização. É quando um átomo está no estado gasoso. Ó. Repara aqui, ó, um átomo está no estado gasoso. Tem que estar no estado gasoso? Sim, tem que estar no estado gasoso. E ele, ó, repara que é mais, ó, repara um mais aqui. Mais energia. Aqui significa que ele está recebendo essa energia. Então, nós temos um átomo no estado gasoso, ele está recebendo uma energia. Então, quando ele recebe essa energia, ele vai liberar um elétron. E quando um átomo está no estado gasoso e ele libera um elétron, ele perde um elétron, ele fica positivo. Ele se transforma em um cátion. E é o que está representado aqui, ó. Ele se transforma em um cátion. A setinha significa a transformação. E aqui, ó, mais um elétron. Toda vez que o elétron estiver no produto, significa que ele está liberando, que ele está perdendo esse elétron. Tá? Vou apagar aqui para ficar bem claro para vocês. Eu vou destacar de uma forma diferente aqui. Então, ó, o átomo está no estado gasoso, ele vai receber uma energia, e ao receber energia, ele vai liberar esse elétron, e ele se transforma em quê? Ele se transforma em um cátion. E aqui está o conceito, ó. Quando um átomo no estado gasoso recebe energia e libera um elétron. Isso é o quê? Isso é a energia de ionização. O professor está pintando aqui, ó, a aulinha de artes. Energia de ionização, o potencial de ionização, tá? Então pode aparecer a palavra potencial de ionização ou pode aparecer energia de ionização. É o mesmo, são palavras e a mesma coisa. Ok? Bom, mas para você identificar quem é que tem maior energia de ionização, repare, não apareceu a palavra elétron, então os gases nobres fazem parte. Então, nesse caso aqui, nós vamos ter aqui, ó, o hélio. Por quê? Porque é ele que está mais para cima e é ele que está mais para a direita. Mas em termos de exercício, como é que cai? Ora, de novo, entre o berílio
e o boro, quem é que tem maior energia de ionização? Quem é que tem maior potencial de ionização? O boro. Por quê? Porque está mais para a direita. Entre o sódio e o oxigênio. Quem é que tem maior energia de ionização? O oxigênio, porque está mais para cima e mais para a direita. Repara, para resolver exercício é extremamente importante, é extremamente fácil. Agora, tem exercício que fala sobre energia de ativação primeira, a primeira energia de ionização é maior ou menor que a segunda energia de ionização. Tá? Então, olhem aqui essa análise. Deixa eu só apagar aqui para despoluir um pouco. Olhem essa análise aqui. Aqui você colocou energia de ativação, mas você vai... Espera aí. Você vai fazer uma mudança aqui. Você vai colocar... Vai ficar certinho para vocês não ficar com a gravação errada. Ok. Então, repare assim, ó, na primeira energia de ionização, deixa eu pintar em amarelinho, ao vivo sempre acontece isso. Se fosse gravado, não acontecia. Então, nós temos aqui, ó, vamos botar marca-texto. Repare que a primeira energia de ionização é maior que a segunda energia de ionização, que é maior que a energia de ionização. O que significa isso? Está lá um átomo em estado gasoso e ele recebe uma quantidade, e essa quantidade de energia é significativo. Para que um átomo libere uma energia, não é barbada, não. Então tem que fornecer uma certa quantidade de energia. Forneceu uma certa quantidade de energia, ele liberou um elétron. Agora, para ele liberar um segundo elétron, tem que fornecer muito, mas muito mais energia. Ok, foi enviado para esse átomo mais energia. Ele liberou um segundo. Agora, para liberar um terceiro, é festa de aniversário, tem que ser muita energia. Né? Então, tem que fornecer muita energia para liberar 3 elétrons. Por isso que, geralmente, tem lá sódio mais 1, cálcio mais 2, alumínio mais 3. Mas não tem lá sódio mais 20. Não tem. Por quê? Porque a capacidade de perder elétrons é pequena. São 1, 2, 3, 4 elétrons, 5 elétrons. Mas mais que isso não dá. Por quê? Porque a quantidade de energia é imensa. Tá? Mas esse conceito de saber que a primeira energia de ionização é maior que a segunda energia de ionização, que é maior que a terceira, tá? Isso aí é importante. Ok? Vamos seguir em frente. Agora a gente vai ver... Peraí. Ah, eu troquei no outro, viu? Troquei na lâmina errada. Olha só, o professor fez aqui. Era para estar fazendo aqui. Ai, meu Deus do céu. O professor vai corrigir, porque senão na gravação fica errado, tá, pessoal? Então, isso aqui é ali. Nós vamos ver o professor trabalhando, para você ver que o trabalho que o professor tem antes de preparar a aula de vocês. O professor tem que fazer tudo isso em lâminas. Ó, aqui é a energia de ionização. Ok. Tá, vamos para a próxima lâmina. Aqui onde o professor colocou eletroafinidade. Aqui era o A. Agora sim, aqui é o A, porque a gente agora vai falar sobre energia de ativação. Pronto, quem sabe faz ao vivo. Ok. Tá? Bom, pessoal, agora a gente vai falar sobre afinidade eletrônica, que também pode ser denominada eletroafinidade. A gente tem que pensar nessa frase, afinidade, ou seja, ele é afim de quê? De elétrons. Ele gosta de elétrons, então ele não vai perder elétrons. Tá? Só que a afinidade eletrônica pode aparecer também eletroafinidade, mas é a mesma coisa, ele é afim de elétrons. E qual é o conceito? O conceito, deixa eu pegar aqui o marca-texto. O conceito é quase a mesma coisa. Está lá o átomo no estado gasoso. Só que agora ele não vai receber energia. Ele vai receber o elétron. Ó. Ele recebe o elétron. E se tem um átomo no estado gasoso recebe uma carga negativa, ele vai se transformar o quê? Em um ânion.
E quando ele recebe um elétron, ele vai liberar alguma coisa. E o que ele vai liberar? Energia. Então, repare que é o conceito contrário, tá, da energia de ionização. Energia de ionização é quando um átomo está no estado gasoso, ele recebe uma energia e libera um elétron. Agora, a eletroafinidade ou afinidade eletrônica é quando um átomo no estado gasoso, ele recebe um elétron e libera uma energia. Então, vamos lá. Olha só, quando um átomo no estado gasoso recebe... Ai, aqui está errado. Recebe de novo, vamos de novo, recebe um elétron, e libera energia. É muito bom que isso aconteça, porque, por incrível que pareça, a melhor forma de se aprender na vida é com o erro dos outros. E às vezes, quando você vê a pessoa assim, errando esses pequenos detalhes, é aí que você aprende mais. Então, claro que a gente aprende com os seus próprios erros, isso é fato, né? Mas aprender com os erros dos outros é muito melhor. Então, aprendam isso aí, ó. Olha só a diferença entre energia de ionização para afinidade eletrônica. A energia de ionização é quando um átomo... Deixa eu pegar aqui o marca-texto. Estou repetindo porque isso é importante, tá, pessoal? Ó, é quando um átomo em estado gasoso, e o aluno não se lembra, por isso que estou repetindo. Quando o átomo em estado gasoso, ele recebe uma energia e libera um elétron. Isso é energia de ionização. Agora, a eletroafinidade, o átomo em estado gasoso, ele recebe um elétron e libera uma energia. Vamos ver se agora está certo. Quando um átomo, no estado gasoso, recebe um elétron, ele libera energia. Ok? Então tá. Bom, e como é que a gente vai identificar na tabela periódica aquele que possui maior eletroafinidade, aquele que tem maior afinidade eletrônica? Lembrando, apareceu a palavra eletro, os gases nobres, eles não fazem parte. Então, entre o berílio e o boro, qual elemento que possui maior eletroafinidade? Ora, aquele que está à direita. Ok. Agora, qual o elemento que é mais apresenta maior eletroafinidade? O lítio ou o flúor? O flúor. Por quê? Porque está mais para a direita. Mais um exemplo, professor, e último, senão não termina a aula. Então, entre o potássio, vou botar outra cor aqui. Tá vermelho e vamos botar caneta. Entre o potássio, não ficou vermelho. Agora sim. Entre o potássio e o enxofre. Ó, vamos verificar que está o quê? Está mais para cima, está mais para a direita. Então, o enxofre é o elemento que apresenta maior eletroafinidade ou afinidade eletrônica. Então, esse é o conceito para vocês identificar quem é o elemento que apresenta maior eletroafinidade. Ok? Acho que sobre isso aí é que eu tinha que falar. Então é isso aí. Vamos seguir em frente. Bom, pessoal, uma outra propriedade é uma propriedade chamada densidade. Vocês veem isso muito na parte de cálculo, na parte de física, né? E na parte também de química, onde a gente tem que calcular a densidade da substância. A gente verificou isso na parte desse... Geralmente a gente verifica isso na parte de soluções, qual é o elemento mais denso, né? Por exemplo, entre isopor e água, qual é o elemento mais denso. Então, a densidade, o que é a densidade? A densidade é a proximidade das moléculas. Quanto mais próximas estão as moléculas, mais denso é essa substância. Então, às vezes, a mesma quantidade, por exemplo, nós temos 1 litro de água e 1 litro de mercúrio, né? Um pesa 1 quilo, outro pesa 13 quilos. Como é que pode? 1 litro de água e 1 litro de mercúrio, um pesa 1 quilo, outro pesa 13 quilos. Né?
Por quê? Porque as moléculas de água no mercúrio, elas estão mais próximas. Por esse motivo, elas são mais pesadas. E a fórmula para identificar a densidade está aqui, ó. Densidade igual a massa sobre volume. E o que a gente tem que identificar na tabela periódica? Quais são os elementos mais densos? Bom, mas é um pouquinho diferente do que nós vimos. Ou seja, os elementos mais densos, aqueles elementos que estão mais para baixo e mais para o centro da tabela periódica. Entre os elementos, o ósmio é o elemento mais denso. Tá aqui o ósmio, ó. Vou pintar um pouquinho mais para ficar mais claro para vocês visualizar. Nós temos, deixa eu pegar o marca-texto. Aqui nós temos o ósmio, ó. Então ele é o elemento mais denso da tabela periódica. E repare que ele está mais para o centro da tabela periódica, ó. Está mais para o centro da tabela periódica. Então, quanto mais para baixo e mais para o centro da tabela periódica, ele é o elemento mais denso. Tá? Basicamente é isso aí. E você saber que a densidade é o quê? Uma relação entre massa e volume. E que o elemento que está aqui, as moléculas mais próximas, elas é sempre a molécula mais densa. Mas na tabela periódica, aqueles elementos que estão mais para o centro da tabela periódica são os elementos mais densos. Ok? Agora vamos para o volume atômico. Pessoal, o que é o volume atômico? O volume atômico é diferente. Vou pegar a caneta. O volume atômico é o contrário da densidade. Como assim? Se a gente usar a forma anterior, o que nós temos aqui? Deixa eu só pegar a caneta. Cadê você? Tá aqui. Deixa eu pegar o vermelhinho. Se o Rodrigo não está conversando com o professor. Só um minuto. Ok. Ó, vamos analisar essa forma aqui, ó. Quanto maior a densidade, o que acontece com o volume? Menor é o volume. Então, a densidade ela é inversamente proporcional ao volume. Então, o que acontece? Quanto maior a densidade, menor o volume. Ou vice-versa. Deixa eu apagar. Quanto maior é o volume, menor é a densidade. Vamos colocar como exemplo, vamos pegar aqui, ferro e algodão. Né? 1 quilo de ferro e 1 quilo de algodão. Repare que a massa é a mesma. Mas quem é que vai ocupar um maior volume? Né? O algodão, porque o espaço entre as moléculas é maior. Então, essa relação entre densidade e volume são inversamente proporcional. Enquanto um é maior, o outro diminui porque as moléculas são mais próximas. E em termos de elementos químicos, a gente identifica que os elementos mais densos estão mais para o centro. Agora, em relação ao volume atômico, é o contrário. Também é para baixo. Ó. Repare que também vai ser para baixo. Mas agora não é mais para o centro, é para as extremidades. O volume atômico, é quanto mais para baixo e mais para a extremidade. Os elementos que apresentam maior volume atômico, tá aqui, ó, é o radônio e o frâncio, ó. Ah, por quê? Porque estão mais para a parte mais extrema, para mais extremidade da tabela periódica, tá? Por quê? Porque nós temos a densidade, deixa eu ver aqui, ó, nós temos que a densidade é a massa sobre o volume. Então, quando o volume é grande, ó, ó, significa que a densidade é pequena, são inversamente proporcional. Então, ok, então você sabe que a densidade é mais para o centro e o volume atômico é mais para a extremidade da tabela periódica. E ponto de fusão e ponto de ebulição. Bom, ponto de fusão e ponto de ebulição é uma bagunça. Por que é uma bagunça? Bom, porque existem muitas exceções. Não existe assim, uma regularidade. Ó. Mais para baixo, mais para o centro, esse é o elemento que apresenta maior ponto de fusão, maior ponto de ebulição. Repare em termos de seta, que nós temos aqui, ó, aqui a setinha, uma setinha para cima, ó, temos uma setinha para cima. Depois nós temos uma setinha para baixo e nós temos setas para o centro.
Ó. O que significa isso? Significa que o elemento que tem maior ponto de fusão, maior ponto de ebulição, em geral, são os elementos que estão mais para o centro da tabela periódica. Mas na família 1A e na família 2A, o ponto de fusão e o ponto de ebulição, em regra, ele aumenta de baixo para cima. Ele aumenta de baixo para cima. O ponto de fusão e o ponto de ebulição vai aumentando. Mas mesmo assim, entre esses elementos existem exceções. Então, ponto de fusão e ponto de ebulição, existem muitas exceções. Agora, qual o elemento que apresenta o maior ponto de fusão na tabela periódica? O elemento aqui, ó, é o tungstênio. E qual o elemento que apresenta o maior ponto de ebulição na tabela periódica? É o carbono. Tá? Então, repare que um está mais para o centro, outro está mais para cima. Sim, ponto de fusão e ponto de ebulição, ou seja, existem muitas exceções, mas de uma regra geral, os elementos que apresentam, em média, maior ponto de fusão e maior ponto de ebulição, eles são mais para o centro da tabela periódica. Ok? Pessoal, se vocês quiserem fazer alguma pergunta, tá? Vocês liguem o microfone, tá? E fiquem à vontade, tá? O professor está à disposição para vocês se tiver alguma dúvida. Bom, agora a gente começa a fazer exercício. O professor vai dar aí 1 minuto, minuto e meio, para vocês tentarem resolver exercício em relação a essas propriedades periódicas. Porque é fazendo exercício que a gente aprende, né? O professor vai comentando, vai falando ali, mas é fazendo exercício que se aprende. Então, 1 minuto aí para vocês, 1 minuto e meio para vocês tentarem fazer esse exercício aí, para ver qual é a resposta do conceito que está aqui, ó. Entre o sódio e o flúor, podemos afirmar que o elemento mais eletronegativo é... 1 minuto. Rapidinho isso aí. Lembrando que o sódio está aqui, ó. Na, o sódio, e o flúor está aqui. Mais eletronegativo. Entre esses dois elementos, quem é mais eletronegativo? Ok. Lembrando que toda vez que aparecer a palavra eletro, os gases nobres, eles não fazem parte. E a eletronegatividade é quanto mais para cima e mais para a direita. Então, a resposta desse exercício vai ser o flúor. Por quê? Porque em relação ao sódio, o flúor está mais para cima, está mais para a direita. Repare que fazer exercício, essa parte de tabela periódica, é bem de boa, bem tranquila, você não pode errar isso aí na prova, hein? Mas claro que você não tem atividade aí, exercício para praticar isso aí. Agora é o contrário. Mais um exercício, mais 1 minuto. Qual elemento na tabela é o elemento mais eletropositivo? 1 minutinho aí, máximo, para você resolver esse exercício aí. Ok. Como é que nós identificamos na tabela periódica o elemento que é mais eletropositivo? Ora, aquele que estiver... Lembrando que toda vez que aparecer a palavra elétron, os gases novos não entram.
Aquele que estiver mais para a esquerda e mais para baixo, ele é o elemento mais eletropositivo. Desculpa minhas setas que não são retas, pessoal, já precisa repetir mais que uma vez, com certeza que não tem caneta, tá? É mouse. Então, o mouse não fica bem retinho. Então, aquele que tiver mais para a esquerda e mais para baixo, quem é? É o Frâncio. Então, a resposta desse exercício aí é o Frâncio. Ele é o elemento mais eletropositivo na tabela periódica. Mais um exercício. E esse exercício fala o quê? Entre os elementos sódio e flúor, qual que possui maior raio atômico? Um minutinho. Então lá, entre os elementos sódio e flúor, qual possui maior raio atômico? Então, lembrando que raio atômico, entre os gases nobres, é aquele que estiver mais para cima ou mais para baixo? Professor, aquele que estiver mais para a esquerda e mais para baixo, é ele que apresenta maior raio atômico. Então, agora vamos comparar entre o sódio e o flúor. Então, nós temos aqui o sódio e o flúor. Qual deles que apresenta maior raio atômico? Ora, a resposta vai ser o sódio. É ele que está mais para a esquerda e é ele que está mais para baixo. Ok? Um minutinho para vocês resolver. Pessoal, já coloque a palavra presente, tá? Marcar a presença de vocês. E resolva esse exercício aí, tá? Qual é a resposta dessa pergunta? Então, vamos lá. Elementos de uma mesma família apresentam propriedades químicas semelhantes. Pessoal, vocês vão ver em termos de exercício como esses detalhes, tá? É extremamente importante. Último exercício, que já nossa aula vai acabar. Elementos de um mesmo período apresentam propriedades químicas. Dou-lhe uma. Dou-lhe duas. E vamos ao gabarito. Propriedades químicas diferentes. Então, elementos do mesmo período apresentam propriedades químicas diferentes. Ok, pessoal? Então, a nossa aula é isso hoje, tá? A professora depois vai salvar esse PDF, vai postar para vocês, tá? Na verdade, eu vou fazer o seguinte, eu vou na próxima quinta-feira, eu vou concluir essa partezinha aí de tabela periódica, eu coloco um PDF todo para vocês acompanhar, tá? Lembrando que essa aula é gravada e colocada num prazo máximo de 24 horas, tá? Porque às vezes leva algumas horas para ser liberado o professor do vídeo, tá? O professor tem que postar isso no YouTube, depois salva no portal, então leva algum tempo, mas no máximo 24 horas essa aula já está à disposição para vocês assistirem, ok? Então escreva a palavra presente para
marcar a presença de vocês. Parar a apresentação. Ok. Quem não colocou ainda presente, quem já colocou, tá? Porque depois o professor vai visualizar quem assistiu a aula até o final, tá? Se alguém quiser fazer alguma pergunta, alguma observação, tá? Fique à vontade. Ok, pessoal? Vou parar a gravação.